Olá, meus amigos leitores! Hoje nós temos um livro um pouco diferente do que eu estou acostumado a colocar aqui, afinal de contas eu comecei agora há pouco, né? Mas eu dei de tudo e não tenho preconceito, pelo contrário. Eu sigo o que o apóstolo Paulo diz e retenho o que é bom para a minha vida. Hoje nós temos uma biografia, e de biografia eu adoro a história de vida de uma pessoa, tudo que ela viveu, que ela aprendeu, agrega muito valor na minha vida. Hoje nós temos do Marcel Souto-Maior, a biografia do Allan Kardec. Sim, um cristão que traz bastante valor na nossa vida para a gente aprender o que é bom e reter o que é bom. Se não for bom para você, assista o vídeo, você vai ver que tem muita coisa interessante. 363 páginas de muito ensinamento e muita história da vida de um homem, tá bom? Aqui pela editora Record, não traz muita diferença, é um livro simples, página simples, leitura rápida. Eu gostei que os capítulos são pequenininhos, você pode parar ali a qualquer momento, que eu não gosto de parar no meio do capítulo, né? Tem que terminar a parte completa. Ele dividiu aqui em 7 partes, então fica bem tranquilo, bem organizadinho da gente ler. Ele foi lançado ali em 2013, essa edição minha aqui é de 2016. O Marcel, ele fala que ele se denomina como ateu, então ele não crê em nenhuma deidade. Contudo, o Espiritismo, ele não é uma religião, pelo grego ali, na etimologia, seria se religar a um tipo de entidade, a um tipo de Deus. Aqui o Kardec, ele fala que é só uma filosofia, doutrinas de valores morais, e é mais ou menos disso que o Marcel segue, até porque dos 9 livros que ele escreveu, 2/3 são propriamente espíritas, diretamente espíritas. Então nós temos aqui um pouco de conhecimento. Inclusive ele escreveu a biografia do Chico Xavier também, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu já li. Não é do Marcel, eu li de um outro autor, mas li antes de começar a gravar vídeo para vocês, mas eu vou trazer a biografia desse que eu tenho aqui, tá bom? Eu trago aqui a leitura desse livro, segundo a interpretação que o C.S. Lewis nos ensinou. Nós já temos o vídeo aqui desse livro, vou deixar no card aqui para vocês, justamente como o C.S. Lewis fala para a gente poder avaliar uma obra. Como uma obra de um caráter um pouco diferente do que eu tenho trazido para vocês, então eu leio de acordo com o que o C.S. Lewis ensinou. Gostei bastante. Inclusive aqui ele traz bastante referência bíblica, só que as referências bíblicas que a gente entende ali dentro da exegese teológica cristã é um pouquinho diferente aqui, mas nada que vai causar confusão não. Vamos seguir na história de Allan Kardec. Não vamos entrar muito na doutrina, até porque eu vou trazer para vocês também o livro que ele escreveu. Aqui nós vamos contar um pouquinho da história desse livro aqui, o Livro dos Espíritos, mas eu não vou entrar em doutrina nesse livro, vou deixar para entrar nesse daqui, que fica um pouco mais fácil, até porque eu tenho muitos amigos espíritas e eu quero absorver deles ali um pouco mais de conhecimento para não poder falar besteira para vocês. Consultei alguns sobre a história do Kardec, mas infelizmente nem todos são tão aprofundados assim, nem conhecem a história do homem, só segue a filosofia ali, as doutrinas de valores morais, mas não estudaram. Mas fica tranquilo que dentro do cristianismo é a mesma coisa. Você conhecer um cristão ali que pelo menos leu as Bíblias, a Escritura Sagrada, ou pelo menos os Evangelhos, já é muito difícil. A maioria dos que eu conheço está no mesmo patamar, tá tudo tranquilo. Vamos para a história do Rivail. Na primeira parte, Rivail era um professor de matemática na França, em Paris, e ali ele começa a frequentar algumas coisas ali de sobrenaturais, mesas que começam a flutuar, toques na mesa que ninguém consegue de diferenciar e saber de onde que vem, ele vai lá querer desvendar o mistério. E ele começa a ir numa casa, em outra, e fala, isso aqui é charlatão, isso aqui é assim, isso aqui são cordas, isso aqui é magnetismo, e começa a desvendar os mistérios. Numa dessas que ele vai, tem uma mesa que faz uns toques, um toque, e ele não sabe de onde que vem, ele não consegue descobrir. Ele começa a perceber que ele tem alguma coisa diferente. E aí a mediúnica, né, a pessoa que está recebendo o espírito no dia, ela começa a fazer perguntas para a mesa. E a mesa começa a responder com um toque para sim, 2 para não. Ele começa a se abismar ali com as respostas que realmente batem com aquilo que ele entende como verdade. E aí, nas evoluções dessas frequentações, dessas reuniões espíritas ali, essa mesa começa a fazer revelações um pouco mais completas, com os toques sendo numerados pelo leito do alfabeto. 1 para A, 2 para B, 3 para C. Então ele passava mais de 6 horas ali para poder escrever a mensagem que o espírito estava passando. E ele tinha ali mais ou menos 50 anos de idade no ano de 1855. Então essa primeira parte ali é mais para introduzir o personagem e o contexto que ele estava da época e do país dele ali. Na segunda parte, ele começa a falar um pouco sobre as irmãs Baldin, que é justamente essas reuniões que ele ia. E essas irmãs, elas tinham esse poder mediúnico de conversar com os espíritos, e aparece um espírito chamado Espírito da Verdade. Eu já li o livro da Bíblia Gnóstica que conta do espírito de Piste Sofia, que é da sabedoria. Também vou ficar devendo para vocês, vou trazer para vocês esse outro, mas aqui ele recebe o Espírito da Verdade. E esse espírito fala para ele que ele foi escolhido, ele vai trazer uma nova doutrina de conhecimentos e valores morais para a sociedade, principalmente ali em Paris, mas que ia transformar todo mundo e que ele foi o escolhido. Aí ele fica meio cético ali, mas ele começa a anotar as mensagens, pega também trabalhos sobre conhecimentos de espírito, conhecimento de outros mundos, com alguns amigos dele, ele juntando todo aquele material ali, dentro de 3 anos, ele escreve ali o Livro dos Espíritos.
pelo menos a primeira edição, dividida ali mais ou menos em 3 partes. Ele fala que isso ali é o conhecimento científico da ciência dos espíritos, que ele descobriu através da conversa ali com os toques na mesa. Ele fala que é um conhecimento filosófico e dentro de uma disciplina ali, de uma doutrina de valores morais, ou seja, para a sociedade. Ele vai falar desses valores morais, principalmente da caridade. Para você que é espírita, eu vou pedir perdão que eu realmente não tenho um conhecimento muito profundo. As pessoas que eu conheço, elas têm um conhecimento mais básico ainda do que o meu. Então, se eu falar alguma coisa aqui que pode desconcernir aqui que você conhece, escreve nos comentários. É bom que eu aprenda um pouquinho a mais. Mas, de qualquer forma, o que ele explica de caridade é um pouco parecido com o que o C.S. Lewis fala aqui no livro sobre amor. Vou deixar no card aqui para vocês, porque eu já fiz a resenha desse livro aqui, do amor de C.S. Lewis, Os 4 Amores. Um dele é o amor caridade. Então, se for um pouco diferente essa caridade, que é a ajuda do próximo, de amar as pessoas como a si mesmo, se for um pouquinho diferente disso, escreve aqui para mim. É bom que eu aprendo além das pessoas com quem eu já conversei. Bom, dentro dessas doutrinas, ele escreve esse livro dos Espíritos e ele estava mais ou menos ali com 53 anos. E o fim da parte 2 é justamente a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Na parte 3 começa falando que em 6 meses ele vendeu 1.500 exemplares. Foi um sucesso, um estouro. Ele ficou bem famoso com isso. E aí, a partir disso, começa a vir muitas polêmicas, porque começa ali a Igreja Católica a perseguir sobre os ensinamentos de espíritos, que ela acha que não bate muito, apesar dele falar que não tem a ver com religião. A Igreja Católica começa a falar que nas doutrinas cristãs pode até estar ok, mas sobre reconhecimento de espíritos a Igreja Católica não aceita, porque ela não aceita a reencarnação. Então ele começa a ter uma perseguição ali, começa a ter uma perseguição também com falsos médiuns que começam a fazer uso do conhecimento dele para roubar dinheiro das pessoas com charlatanismo, e começa a ter problema com o dinheiro, pelo menos as pessoas começam a cobrar dele essa questão que ele está ganhando dinheiro demais com os livros, e mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque em várias partes do livro ele deixa bem claro essas citações sobre dinheiro. O que acontece mesmo mais com a revista. Ele lança uma revista mensal para explicar para as pessoas ali atualizações do que está acontecendo no mundo espírita e das revelações que ele tem ali das mesas mediúnicas e dos trabalhos que eles reúnem semanalmente. Ele aluga um espaço bem luxuoso ali no centro de Paris, é o único luxo que ele tem. Ele realmente, pelo menos descrito aqui, segundo o Marcel, ele tem uma vida bem humilde. O apartamento que ele sempre viveu com a Amelia e foi o apartamento da vida inteira dele, então ele nunca teve uma evolução assim financeira. Ele sempre, com o salário de professor ali, no começo pelo menos ele ficava entre o professor e os livros, até que os livros deram rendimento para ele ficar só por conta do trabalho espírita. Então ele teve uma vida realmente bem humilde, e essa única extravagância que ele fez foi dos espaços para fazer reuniões, que ele precisava de um espaço grande para acomodar as pessoas, com banheiro, um refeitório, água, essas coisas. Então ele realmente deixava bem claro ali na revista, dando satisfações dessa parte financeira, o que ele sempre fez. Inclusive ele recebeu várias doações, eu vou citar algumas aqui, mas sem citar valores, mas apesar de que o livro cita valores, mas é porque na época eu não tive o trabalho de fazer a conversão do câmbio para a data de hoje, até porque achei que não faz sentido. O livro aqui vai trazer a vida dele, não nessa parte de dinheiro, importa que ele recebeu sim algumas doações e que ele prestava conta disso. A única conta que ele não prestava era o dinheiro que ele ganhava dos livros e das revistas, que ele falava que isso não era da conta de ninguém, porque afinal de contas era o trabalho dele, e quem quisesse que podia imaginar o valor que quisesse, que para ele não mudava nada. O homem tinha uma maturidade bem colocada no lugar, e eu gostei dessas partes dele. Então, aí ele começa a desvendar algumas farsas. Por exemplo, tinha um médium que ele começou a receber uma viúva, que ela não ia muito lá, mas ela passou aí para receber mensagens do marido. E esse médium começou a falar que o marido pediu para que ela fizesse doações mensais para ele. Assim, não era do Allan Kardec, né? Era de outro. O Allan Kardec, ele não era um médium, ele era um cientista, então ele não recebia espíritos, mas ele precisava de médiums que recebessem espíritos. Então ele vivia indo de um a outro ali. Inclusive ele teve uma polêmica com essas irmãs Baldin e uma outra senhora que ajudou ele, e esse cara que deu os materiais de teológico ali, espírito, para ele começar a fundar o livro. Ele não deu dinheiro para ninguém. Teve uma grande polêmica com isso, porque ele disse que o trabalho era dele, foi ele que deu o dinheiro, era dele, não dividia com ninguém. Problema nenhum, né? Ele que fez era dele. Mas o que eu estou falando aqui das farsas é justamente de pessoas que se passavam por médium e cobrava dinheiro das pessoas. Ele falava que era por amor, que tinha que ajudar as pessoas por obra de caridade sem cobrar nada. Se a pessoa desse uma oferta, beleza, é bem-vindo. E aí esse cara, esse médium falso, ele começou a dizer que o espírito da viúva, do ex-marido daquela viúva, falava para ela dar o dinheiro para ele. Ele foi lá, desmascarou o cara, que foi uma das atitudes boas que ele fez. Inclusive, ele pegou muitos outros casos ali com isso. Após a morte dele, uma das moças ali que começou a fazer esse trabalho com ele foi lá, público, 30 anos depois que ele morreu, dizer que ela que fazia as batidas na mesa e que passava a mensagem para ele para escrever o livro. Mas o livro já estava escrito, já estava difundido em vários países do mundo, então não mudou muita coisa, né? Depois de 30 anos que o cara morreu, a mulher falou que foi ela que escreveu o livro.
Não faz muito sentido, né? O que prova que foi realmente ela? O que prova que não foi um espírito? Inclusive, nessa questão dos espíritos, ele falava que os espíritos eles traziam mensagens e essas mensagens não tinha como provar. Falava assim, olha, o espírito está dizendo que é seu marido, mas não tem como saber se é seu marido mesmo. Não tem como eu saber se é ele. Inclusive, o Allan Kardec passou por alguns problemas que ele descrevia o espírito. E a pessoa falava, olha, mas esse parente não é meu marido era assim. Você descreveu assado, ele falava, olha, ele morreu, agora é um novo corpo, então não é o mesmo corpo. Quando batia, ele ficava quieto. Quando dava a diferença, ele falava que era esse argumento. Ou então ele falava que no mundo espiritual ali tinha uma névoa, que ele não enxergava com muita fluidez ali, que era um mundo fluídico, que ele não enxergava muito transparente, então ficava um pouco difícil. Mas era mais ou menos essa explicação dele e passava. O que importa é que ele falava que os espíritos faziam o que queriam, que ele era apenas um transmissor das mensagens. Que se o espírito não quisesse revelar, não revelava, que o espírito estava de bom humor, tudo bem, se não estava, não estava. Inclusive, muitas vezes apareciam espíritos maus, e as pessoas perguntavam, como é que você difere espíritos bons de espíritos maus? Justamente pelos valores morais. Se o espírito falasse mensagens de valores morais positivos, era espírito bom. Se falasse valores morais negativos, ele rasgava, jogava fora, não, esse espírito falou besteira. Então era ele que decidia que o espírito, a mensagem se transmitia ou não. Inclusive, pós-morte, a mulher dele, Amélie, encontrou muitos escritos dele guardados lá, que ele não transmitiu ao público, porque ele considerava que esses escritos eram contraditórios com o livro dos espíritos, né? Então, se o espírito revelasse uma coisa contraditória, ele não publicava. Inclusive, para publicar esse daqui, ele consultou vários espíritos com vários médios diferentes para que não houvesse contradição. Era um dos fatores que ele colocava em observação para saber se o espírito estava falando a verdade. Ele desmascarou, inclusive, um médium uma vez, que era um grande médium da época, um advogado, cheio de dinheiro, com um livro. E ele falava assim, olha, mas o que você está falando vai contra o livro dos espíritos. Ele consultou 6 médios diferentes, 6 médios diferentes falou que ele estava errado. E posteriormente esse cara caiu numa farsa do charlatanismo. Pelo que eu entendi, tinha um pessoal na época que só trabalhava com isso, para poder descobrir quem eram os charlatões da época, pessoas que trabalhavam em circo, que pegavam o dinheiro das pessoas. Inclusive alguns desses técnicos, vou chamar de técnicos aqui, eles foram lá no centro dele para poder ver se o que ele estava fazendo era realmente de charlatanismo. E aí eles pegaram as mesas e seguravam, o espírito realmente não falava, não tocava quando eles seguravam. Eles pediram, colocaram mensagem dentro do livro e falavam, pediam para o espírito ler, o espírito não lia. Então eles não conseguiram provar que o Allan Kardec estava fazendo realmente era algo espiritual. Ninguém provou que era espiritual, mas também ninguém provou que não era. Inclusive, quando eles levaram equipamentos metálicos, ele falava que os espíritos não gostavam de metal nenhum, não sabia explicar porquê, mas simplesmente quando levava equipamentos de metal, para que os espíritos pudessem ser testados, os espíritos não apareciam. E ficou por isso mesmo. Ele falava que não estava nem aí. Quem quer acreditar, que acredita, e quem não quer, não acredita, não é problema dele. Ele gostava dessa maturidade dele, ele simplesmente tocou o barco. Esse espírito da verdade, que foi um espírito que apareceu para ele, revelou que existe vida em todos os planetas do nosso sistema solar. E isso na vida material, tá? Não era numa vida espírita, numa vida material. Inclusive o espírito da verdade foi uma pessoa que viveu uma vida física em Júpiter, que agora era morto, e aí como morto, como Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar, veio para ele para revelar justamente o conhecimento agora, nesse tempo que ele estava trazendo, para que as pessoas pudessem conhecer essa questão ali, que pudesse ajudar as pessoas nos valores morais. Eu achei bem bacana e isso aí finaliza mais ou menos ali a parte 3 ali, e no começo da parte 4 ele tem a fundação da Sociedade Espírita Parisiense, onde ele começa a ter um grande problema com a Igreja Católica. Inclusive a Igreja Católica começa a escrever para ele que começa a divulgar para o povo que é o livro do Satã. É o livro do Satanás. E ele falava que não tinha nada a ver, que ele está passando uma doutrina que as pessoas poderiam continuar sendo católicos, poderiam continuar indo na Igreja Católica, que não tinha problema nenhum, porque ele não estava difundindo uma religião. As pessoas querem se encontrar com Cristo, com Deus, pode ficar à vontade. Que ele está ensinando uma doutrina e que ele está trazendo simplesmente um contato com os espíritos para trazer um consolo para as pessoas que tinham seus parentes mortos, conhecimento para aqueles que querem aprender coisas novas. Por exemplo, ele trouxe um concerto de um músico famoso, que as pessoas queriam ouvir a música do cara, ele trouxe mais uma música do mundo dos mortos, as pessoas gostavam de ouvir, simplesmente era mais ou menos assim que funcionava. Um desses espíritos, inclusive, ele profetizou ali, disse que o mundo ia acabar no ano 2000. E, graças a Deus, não acabou, né? Estamos aqui em 2024, firme e forte, e quantos já falaram aí que o mundo ia acabar, e até hoje nunca acabou, né? Simplesmente, eu acho que nunca vai acabar. Vamos só continuar, nós vamos mudar, as coisas vão mudar, mas o mundo mesmo vai continuar por aí. A parte 5, ele começa a falar ali um pouco sobre a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é mais ou menos essa edição que a gente tem na mão hoje. É uma edição revista e corrigida, ele corrigiu muitos erros que tinha na primeira versão, onde as pessoas mandavam cartas para ele e ele via os erros que estavam ali, foi corrigindo, foi melhorando e adaptando, e acrescenta uma quarta parte aqui justamente dessas correções que ele fez com os ensinamentos que ele aprendeu junto das revistas. A revista foi muito boa para ele, porque ele difundia todas as histórias que ele tinha nas reuniões, nessa revista, e o público começou a conhecer. Essa segunda edição
trouxe o conhecimento do livro dos Espíritos para vários países do mundo, Rússia, Alemanha, China, Japão e no Brasil. O Brasil, inclusive, se tornou o maior país espírita do mundo na atualidade, né? Pelo menos na época do Chico Xavier. Aí eu vou contar um pouquinho do Chico Xavier no finalzinho para vocês. O importante aqui, dentro da história dele, é que ele teve a difusão e a propagação maior dos seus ensinamentos através das críticas do padre e desses charlatões. Quando ele questionou os espíritos, ele falou assim, mas a gente é tão perseguido, por que esse povo fica fazendo isso? O Espírito da Verdade falou para ele que esse charlatanismo estava divulgando o trabalho dele e os padres também. Todo mundo que era contra, ao fazer um trabalho de ceticismo, fez com que isso fosse difundido. Foi mais ou menos o que aconteceu no cristianismo, né? O pessoal tentou matar os cristãos, quanto mais tentava matar mais, eles se multiplicavam. Eles seguiam o mesmo contexto, a mesma ideia. Então, quando os padres leram o livro dos Espíritos e foram criticar aquilo, foi o que fez com que o povo soubesse ainda mais. O que o Espírito na verdade, falou para ele que ele traria uma restauração do cristianismo. E aí ele ficou um pouco na dúvida disso e não divulgou muito isso em público, que o Espírito da Verdade falou para ele que trazia uma nova religião, mas ele estava pregando que não era religião. Então ele guardou um pouco esse documento que só veio a público depois um pouco depois que ele morreu. Inclusive nessa época foi a época que o Espírito da Verdade falou para ele que só tinha mais 10 anos de vida. Ele já ia morrer, então ele tinha que entregar logo o trabalho da vida dele. Olha, ele estava trabalhando há 5 anos só, então só tinha mais 10 e o homem tinha que correr atrás. Aí ele lançou um novo livro chamado Manual do Médium. Por quê? Porque ele começou a crescer e começou a criar outras filiais dessa sociedade e não tinha médium para fazer esse trabalho. Como ele não recebia espírito, ele só fazia uma coordenação científica, ele precisava de médiums para isso. Então ele teve problema porque não encontrava pessoas capacitadas para fazer isso. Ele explica que isso não pode ser treinado. Apesar dele ter um manual ali, era mais para identificar quem eram os médiums e quem não era. Então ele fala que tem 2 tipos de médium. Ele vai ter um médium ali mecânico, que é aquele que recebe o espírito e fica inconsciente, o espírito que toma o controle do corpo da pessoa, é uma possessão mesmo, completa, e existe aquele facultativo, onde ele fica consciente, ele recebe a mensagem e ele quem transmite a mensagem. E ele estava querendo esse tipo de pessoal, qualquer um dos dois servia para que ele pudesse divulgar, só que ele foi divulgando a metodologia de como se tornar um médium, e aí criou ainda mais charlatanismo ainda na época dele. Inclusive, ele lançou um slogan na época lá, falando que fora da caridade não há salvação, o que era um slogan contra a Igreja Católica, que falava que fora da Igreja não havia salvação. Ele batia de frente mesmo, o pessoal católico ficava doido, afinal a Inquisição já tinha acabado, né? Só que aí, dentro desses médios, só alguns eram adeptos, e ele começou a trabalhar com uns aqui, outros ali. Inclusive, nessa época, um grande advogado entrou junto do grupo de médios com ele, foi o que deu grande hype ali no movimento que ele fazia. Inclusive, boa parte das doações que ele recebia veio desse advogado, e aí, mais uma vez, ele tinha que ir na revista lá prestar conta do dinheiro que ele recebia, porque as pessoas estavam acusando ele de ficar mega, ultra, super milionário. E ele fala que não era isso, que a vida dele era a mesma, ele vivia com o dinheiro dos livros da revista, mas o dinheiro das doações ele simplesmente mantinha. Tem um caso também no final dessa parte 5, que ele manda 300 livros para um político em outro país. E esses livros eles são confiscados pelo bispo de Barcelona. E aí esse bispo manda queimar todos os livros, ele fica pé da vida, mas fica quieto. 11 meses depois, quando esse bispo morre, ele fica sabendo e vai atrás do médico e fala assim, eu quero o espírito daquele bispo aqui, eu quero conversar com ele. O espírito do bispo chega pedindo desculpa, pedindo perdão por ter queimado os livros e se arrependido do que fez, porque agora ele sabe que o espiritismo é verdade. Só que aí ele publica isso na revista científica e fala para as pessoas terem perdão pelo bispo pelo que ele fez e que ele ia mandar os livros de novo lá para Barcelona. Só que o próprio autor do livro tem uma frase que ele coloca no final dele, ele fala assim, doce vingança. Eu acho que o autor do livro não entendeu sobre o espiritismo, porque se ele está falando de caridade e de amor, não tem que ter vingança. O próprio Allan Kardec pediu para as pessoas perdoarem esse bispo. Inclusive, chegou um novo bispo na região, que no capítulo 6 vai falar exatamente desse bispo. Ele faz proibir logo a Bíblia, o livro dos Espíritos, direto lá em todo o país de Barcelona, lá em todos os lugares, todos os livros que ele publicou, e começa a perseguição contra ele. E isso já é no começo da parte 6, aonde eles falam que o Allan Kardec fala que começa a receber mais de 500 cartas, não consegue mais, não tem mais tempo, não é mais humanamente possível responder todas as cartas. Então ele para de responder a maioria das pessoas, porque ele trabalhava muito, com um problema com cartas. Um outro problema que ele teve foi de pessoas, porque o livro é assim, ele começa a contar uma história atrás da outra e você fica... Eu organizei aqui no meu texto aqui atrás, e tá um atrás do outro assim. Ele começa a receber algumas pessoas para receber psicografia dentro dos médicos que estavam trabalhando com ele. E ele aceita todo mundo, né? Até que chega um russo,
dois russos no caso, né, uma dupla de russos, e começa a querer ver como é que é a história da psicografia dele lá, como se fosse inocente. E daí eles fazem uma matéria, assim, derrubando, dizendo que tudo é uma fraude, que ele é charlatão, e começa a mostrar onde é o termo charlatanismo para a Rússia. E ele fica chateado. A partir daquele momento ele só vai fazer psicografia para quem ele conhece. Se ele não conhecer a pessoa, ele não vai fazer mais psicografia. Aí fica mais fácil, né? Porque ele pode saber quem é a pessoa, então ele vai contar aquilo que vai comunicar com o espírito, aquilo que ele precisa saber. O que é interessante aqui, nessa parte 6, é que ele vai explicar que não é mais qualquer pergunta que ele aceita, e não é qualquer pessoa que ele aceita, ele começa a restringir as pessoas seletas para fazer esse tipo de trabalho. E aí então ele lança um novo livro que vai falar justamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro não é dele, apesar de hoje a gente ver na biblioteca escrito lá que foi da Allan Kardec, mas foi esse advogado que aprendeu com o livro dos médiuns, que ele escreveu, a fazer essa psicografia, e ele que escreve esse livro. Esse livro esse Evangelho segundo o Espiritismo seria, na visão desse advogado, uma explicação mais fácil do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é um pouco conturbado, é um pouco difícil de entender, segundo ele. Então ele fala que ele trouxe novas interpretações para ficar mais fácil. Então ele vai falar que a gravidez de Maria foi uma gravidez de aparência, e que Jesus Cristo não tinha um corpo físico, mas um corpo fluídico. Essas são as maiores contradições que ele cita aqui, que a Igreja Católica ficou doida com isso. Inclusive foi bem nessa época que o novo bispo foi lá e foi logo em cima, com os dois pés nos peitos dele, para acabar logo com tudo, brigando mesmo. Mas ele vai trazer aqui justamente que esse livro do Evangelho, ele vai trazer ali valores como de crença, de moralidade e de valores de prática. Ele vai explicar que existem 3 tipos de espírita. Aí eu posso abranger isso até para outras religiões, porque na verdade isso acontece com todo mundo que se diz religioso, apesar do espiritismo não ser uma religião. Ele vai falar que existe o espírita que acredita nos espíritos, mas ele não muda em nada. Os valores morais não afetam ele. Existe o segundo tipo, que ele acredita e os valores morais o afetam. Ele muda, ele aprende, ele se torna uma pessoa melhor, mas ele não propaga isso para o próximo. E o espírita que ele está procurando para se tornar médium, para trabalhar com ele, é a pessoa que acredita nos espíritos, é a pessoa que os valores morais são impactados na vida dele, se torna uma pessoa melhor, e que ele transmite isso para as pessoas ao redor. Oh, como é bonito, né? Se fosse isso no cristianismo também, né? As pessoas são assim, você encontra que as pessoas hoje, elas vão na igreja somente para ir. É um show do domingo, é a missa do domingo, a festa do domingo, é o show do cantor famoso. E os valores morais nem entram nele. E quando entram, só entra em si, não consegue passar para o próximo. Eu gostei muito dessa comparação que ele faz aqui. Bom, a última parte do livro, ele vai contar ali os últimos dias de vida dele. São 24 capítulos, a maior parte é a 6, mas essa parte aqui tem mais capítulos, contudo são mais compactos. Ele fala que ele não teve filhos, que ele teve um AVC aos 61 anos, que o cardiologista que cuidava dele morreu, e mesmo após a vida o espírito do cardiologista ficava visitando ele, que ele publicou mais outros livros para poder viver dessa renda dos livros, e que ele passa a receber apoio dos jornais e das revistas da época, de modo que cada setor dos colunistas tinha um responsável que era da área. Por exemplo, o setor de economia, ele consultava um economista para poder explicar as informações daquela coluna. Então eles passam a consultar espíritas estudados na academia de Allan Kardec, justamente para poder escrever na coluna. Então ele pensou os últimos dias dele um pouco mais feliz ali, e passou a ser um pouco mais reconhecido. Mas em contrapartida, pequenos grupos que se aliaram a ele, as ideias dele se separaram dele, muitas pessoas se dividiram em grupos menores, não era mais filiado à Associação Espírita de Paris, e ele começou a fazer um trabalho um pouco mais desvencilhado ali para poder criar uma comissão para poder cuidar dos trabalhos do espírito, dado que aqueles 10 anos que o espírito tinha dado para ele já estava perto de acabar. E aí, no finalzinho do livro aqui, ele começa a falar sobre um novo médium que estava chegando, que era o médium curador. O médium tinha um dom de cura, e esses médiums com dom de cura, que seriam médicos que curavam pela fé, eram muitas vezes charlatões, que eles cobravam por isso, e os que não cobravam só atendiam um número fixo de pessoas por dia. Então as pessoas compravam ingresso para estar na fila para poder ser atendido pela cura desses médiuns. E aí ele fala assim, que se um médium cobra, então ele não é espírita, porque é contra a doutrina dele. Mas se um médium não cobra, ele pode receber doações voluntárias, sem problema. Não é diferente da igreja evangélica, né? A igreja evangélica não cobra nada, você dá o dízimo se quiser, mas se você não der também, você não é bem-vindo. É bem complicado. Então, esses médicos, eles não podiam receber. Em contrapartida, eles
tinham que curar as pessoas de graça, mas não podia receitar a medicação, porque senão caía no falso exercício legal da medicina. Eles podiam curar só pela fé. Ia lá, ele botava o espírito, ele recebia o espírito, e aquele espírito fazia o processo de cura por massagem, por toque, por fala, por verbo, mas não podia receitar remédio. Aí o Allan Kardec fala, se fosse dessa forma, sem cobrar e sem receitar remédio, poderia fazer que para ele estava tudo bem. Afinal, o homem já estava já no finalzinho da vida dele ali. Ele lança mais um último livro ali, e em 1869, um pouquinho antes da morte dele, lança esse livro. Em 1869, ele parte de vez, justamente no dia da mudança dele. Ele constrói um asilo gigantesco para os órfãos, para os pobres, para as viúvas, e no dia que ele vai mudar, para morar no asilo e se aposentar, na hora da mudança, ele está pegando a mudança, ele infarta em pé e morre em pé. E aí o pessoal fala que mesmo na hora da morte ele estava trabalhando. Então, esse comitê que ele deixou para suceder ele deixou várias regras de como proceder. Os homens já começaram fazendo tudo errado. Para começar, o dinheiro que ele recebia dos livros era para ser doado para esse trabalho, para poder expandir o espiritismo, e a mulher dele, a Amélia, acaba ficando com a parte para ela, porque afinal ela tinha que se manter também. Acho justo que ele não deixou nada para a bichinha, mas não era exatamente o que ele queria. E o autor fala assim, será que era isso que o Allan Kardec queria? Bom, eu acho que ele queria a mulher dele ver vista, ele não perguntou a minha opinião, mas acho que ele queria ver a mulher dele pelo menos vivendo, né? Comendo, tendo dinheiro. Na lápide dele também é escrito uma frase que eu vou deixar aqui no short para vocês, uma frase bem bacana para a gente refletir, e é uma lápide bem simples, bem humilde, mas eles vão lá, esse comitê muda ele para um túmulo suntuoso, bem luxuoso, e aí o autor pergunta, será que é isso que Allan Kardec queria? Já que ele era uma pessoa bem humilde. E aqui bem no finalzinho ele faz uma menção de que o Allan Kardec foi enterrado no dia 2 de abril. Inclusive está bem aqui nessa leitura de orelha. Fala que Allan Kardec foi enterrado 2 de abril. E no Brasil, o Chico Xavier nasce no dia 2 de abril. Claro que não é do mesmo ano. Mas é porque o Allan Kardec nunca fez uma aparição em espírito para outros médiums. Então todo mundo ficava esperando, né, que quando ele tivesse mundo espírito ele fosse aparecer, mas não tem nenhuma menção que ele fez isso. Então fala-se que ele foi reencarnado em Chico Xavier, ou pelo menos infere-se isso. E o autor também nasceu no dia 2 de abril. Então ele fala assim, olha, coisas boas acontecem dia 2 de abril. Fica aí então algumas lições. A Amélie, ela pega dentro daqueles papéis que ela encontra do Allan Kardec na casa dela e faz a publicação de mais um último livro póstumo dele e algumas coisas que ele tinha guardado ali. Depois da morte dele, recebeu muitas denúncias de fraude, outras pessoas fazendo, né, charlatanismo com o espiritismo. É normal, toda religião tem esse tipo de coisa, a gente querendo ganhar com a inocência dos outros, né? E a Amélie, inclusive, foi parada no tribunal para poder responder alguma dessas, até com o nome, teve que responder sobre isso. É um livro bacana, é um livro interessante, é uma biografia de alguém. Peço mais uma vez desculpa se eu falei alguma coisa que desagradou os espíritas, mas eu quero dizer para vocês que é o que está nesse livro, e o que está aqui foi o que eu falei para vocês. Eu trago para vocês só o que está no livro, quase nada da minha opinião, se preferência eu puder, a opinião nenhuma, melhor ainda. Porque o meu trabalho aqui é justamente ler o livro para vocês, para que traga incentivo para que você possa ler. Ou se você não tem tempo e você está muito ocupado, aí em poucos, quase 30 minutos, você conseguiu absorver quase 400 páginas da história de uma vida inteira de um homem, ou pelo menos dos últimos 15 anos da vida dele. Foi um prazer, logo logo eu trago para vocês o livro completo e também o do Chico Xavier aqui no Brasil. E eu já te espero lá, já fiz o vídeo, já tô lá.